Agindo Deus, quem impedirá? Em 2 Samuel, capítulo 8, o verso 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Quero destacar esse finalzinho aqui. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Aqui a gente vê, se você ler todo o capítulo 8, as vitórias que Davi teve sobre várias nações. Davi como rei, Davi como um guerreiro, Davi como um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem de guerra, de vencer batalhas. Teve muitas vitórias, teve alguns revés também, inclusive na própria família. Mas onde ele entrava, Deus estava com ele. É aqui que nós temos que se apegar. Entre onde você entrar, vá onde você tiver que ir, mas que Deus possa estar com você, dirigindo os seus passos e protegendo a sua vida. Como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle. Talvez você tenha ouvido essa frase muitas vezes. Deus está no controle, Deus está no comando, Deus é isso, Deus é aquilo. E de fato Ele está mesmo. Agora, tem coisa que está acontecendo no mundo e no Brasil que as pessoas falam, Deus quer assim. Às vezes não. Às vezes são as pessoas que decidiram querer assim. Então, é o livre-arbítrio de você fazer as suas escolhas. Quantos hoje estão arrependidos do que fizeram alguns dias atrás? Mas agora é tarde demais. Deus pode intervir, Deus pode mudar. Eu estou falando aqui em códigos, mas você é inteligente e está entendendo o que eu estou falando. Mas independente dos acertos e dos erros do ser humano, Deus de fato cuida de nós. Essa é a nossa certeza, que Deus cuida dos seus filhos e filhas. Agora, é importante entender que Deus tem promessas para os seus filhos e filhas. Deus tem promessas maravilhosas. Porém, quando Deus fala, ou quando Deus usa alguém para pregar, para falar das promessas de Deus, muitos que ouvem as promessas de Deus, dentro desses que ouvem, acaba tendo dois grupos dos que ouvem. O grupo dos que creem, dos que acreditam e obedecem às instruções de Deus, e aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam, que chamamos de incrédulos. Não vou ler o texto, mas se você quiser anotar aí, para quem gosta de anotar, Malaquias, capítulo 3, do 13 ao 18, lê depois para você ver, que eu vou fazer um resumão aqui para você antes da oração. Nesse texto, Deus mandou o profeta Malaquias pregar sobre as promessas dele. Deus disse para Malaquias dizer para o povo dele, olha as promessas, eu abrirei as janelas dos céus sobre eles, eu repreenderei o devorador, eu farei com que tudo que as mãos deles tocarem prospere, eles serão o povo mais feliz da terra. Isso aqui eram as promessas que Deus tinha dito pelo profeta, através do profeta Malaquias. E o texto, se você ler do capítulo 3, do 13 ao 18, ele começa dizendo que Deus foi ofendido por palavras duras. Olha que interessante. Se você ler o verso 13, diz isso. Deus foi ofendido por palavras duras. Entendeu? Então, quando o profeta Malaquias pregou para o povo as promessas de Deus, aquele povo se dividiu em dois grupos.
Então, antes de eu orar, você tem que definir que grupo você está. Entendeu? Que grupo você está? O primeiro grupo aqui é o grupo dos incrédulos. Incrédulos. Olha o que eles disseram, os incrédulos. Inútil é servir a Deus. Olha o que eles disseram. O soberbo é que é feliz. Olha o que os incrédulos disseram. O avarento e o pecador é que prospera. Entendeu? Deus foi ofendido, vamos assim dizer, com essas palavras. E eu tenho pregado em minhas pregações, por onde eu prego no rádio, enfim, quando eu prego, dependendo da mensagem que eu estou pregando ali, e aqui eu já falei muitas vezes, que quando fala incrédulo, muitos cristãos atribuem aquele que não professa a fé em Cristo, aquele que talvez nem acredita em Deus e tal, mas eu acredito que o pior incrédulo é aquele que se diz que é cristão, mas ele não acredita nas promessas de Deus. Esse é pior, na minha opinião. Uma opinião minha, pessoal. Opinião, pode, cada um tem a sua. Eu penso assim. O pior incrédulo é aquele que está dizendo que caminha com Jesus, que tem Jesus, mas tem atitudes de um incrédulo, de um descrente. E ele começa a fazer isso aqui. Por quê? Porque esse povo aqui é o mesmo povo de Deus da época, de Malaquias. Eles falaram isso aqui. Inútil é servir a Deus. Quantos cristãos estão murmurando? Cadê Deus? Ele me abandonou e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em outras palavras, está do mesmo jeito, reclamando igual esse povo aqui, de Malaquias aqui, daquela época lá. Olha o que eles falaram, vou repetir. Inútil é servir a Deus, o soberbo aqui é feliz, o avarento e o pecador aqui prospera. Isso os incrédulos, tá? Então, se você está nessa categoria, sai dela urgentemente. Porque os incrédulos vão sofrer muito. Entendeu? Escute o que eu estou falando. Se você está nessa categoria de um incrédulo, sai fora logo, sai correndo. E vai para o grupo dos da fé. Diga, eu sou do grupo da fé. Entendeu? Sai da incredulidade e vem para a fé. A linguagem com Deus é fé. Entendeu? Vai compreendendo. Vai entendendo aí. Os da fé. Olha a atitude do pessoal da fé. As promessas. As bênçãos. Tem um memorial diante de Deus com o nosso nome escrito. Então quem é da fé tem um memorial diante de Deus com o nosso nome escrito. Mas o incrédulo não vai achar nem o nome dele. Não tem não. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de decisão. Entendeu? Isso aqui é um alerta para aqueles que se dizem cristãos, mas estão brincando. Muitos cristãos vivem uma vida de uma palhaçada. Nada a ver com os palhaços profissionais, eles são gente boa. Eu estou dizendo uma vida esquisita. Ou você acredita em Deus ou não acredita. Ou é da fé ou não é da fé. Não tem meio termo, ou é ou não é. São essas palavras que Deus tem me colocado nesses últimos tempos. Palavras que vêm confrontar. Porque muitas pessoas elas querem palavras macias, palavras que vêm alisar o ego dela, para ela continuar no pecado, continuar no erro, continuar na miséria. Outros querem Deus apenas para resolver os seus problemas e depois a gente conversa. A economia a gente vê depois. Você está entendendo? Então quem é da fé tem um memorial diante de Deus com o nosso nome escrito. Segundo, somos o tesouro particular de Deus. Mas o incrédulo não está nisso aqui não. Então hoje você vai ter que tomar uma decisão. Hoje é dia 30 de novembro. Uma quarta-feira. Você tem que fazer uma análise. Você que está me ouvindo, meu querido e minha querida, como eu também faço as minhas análises da minha vida. A minha vida analiso eu, a tua é você que tem que analisar. Você tem que analisar como que você está. Porque tem muita gente que está no piloto automático. Por isso que está dando errado. Você tem que, assuma o controle da tua vida. Você que está me ouvindo, você tem que assumir o controle da sua vida. Alguém pode até pensar, mas não é Deus? É você.
Você tem que assumir as suas responsabilidades, não fugir das suas responsabilidades, não ficar procrastinando aquilo que você tem que decidir hoje, urgentemente. Muita gente não percebeu que o mundo mudou e daqui para frente vai ser diferente, minha gente. Tem coisa que Deus vai agir de uma forma assim, vai ter um grande despertamento espiritual, mas no meio disso tudo vai ter também os espinhos, as turbulências. E às vezes Deus até permite algumas turbulências para o povo dele mesmo acordar, porque o povo de Deus dorme de vez em quando. Mas não é dormir no sentido de dormir para descansar, quando você dorme à noite para descansar, não é isso aí. Uma dormência espiritual, né? Assim, uma indiferença. Tem muitos que estão vivendo uma indiferença, tanto faz. Para mim tanto faz. Às vezes a gente fica esse discurso, para mim tanto faz, quando vê a água chega na casa da gente também, o problema, entendeu? Então nós não podemos ser indiferentes. Por isso que nós estamos nos 40 dias de clamor. E hoje estamos no 39º dia. Amanhã, dia 1º de dezembro, vai completar os 40 dias, para quem começou com a gente desde o dia 23 de outubro. É isso? Por isso que oramos, para que haja mudança. E quando você fala para Deus, Deus, eu quero mudança, Deus começa a mudar a tua vida. Porque às vezes nós precisamos corrigir a nossa rota. E Deus é especialista em nos ajudar. Quando a gente pede, Deus, entra na minha casa, transforma, faz um milagre. Às vezes você está orando para que Deus transforme o coração do marido, e de repente é o teu coração que está precisando ser consertado. Ou às vezes é o marido que está dizendo, Jesus, muda minha mulher, não aguento mais. De repente Deus está falando, é você que está precisando melhorar como marido. Porque geralmente a gente joga para o outro. É a síndrome de Adão e Eva. Quando houve o pecado ali, Deus fala com Adão, Adão, cadê você? Cadê você? O que Adão falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. É o jogo de empurra, foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Vai falar com a Eva, é a serpente. Não é assim? Ninguém tem coragem de assumir as suas responsabilidades, joga para o outro. Então quem é da fé tem que entender que somos o tesouro particular de Deus, mas temos que se posicionar ao lado de Jesus, ao lado do Salvador Jesus. Jesus de Nazaré, que veio para nos dar vida e vida abundante, vida eterna. Quem é da fé, Deus vai nos poupar naquele dia. Deus vai nos poupar naquele dia. No futuro que vai chegar, haverá uma grande tribulação no mundo inteiro. Esse dia está se aproximando, não sabemos se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas um dia acontecerá no mundo inteiro a grande tribulação. A grande tribulação. Se você acha que hoje está difícil, em qualquer país que você mora, principalmente nós aqui no Brasil, se você acha que isso aqui é só o início, meu irmão. Isso aqui é só início. Isso aqui não é nada. Entendeu? É importante você ouvir esse tipo de ensinamento. Porque às vezes você acostumou apenas com as mensagens triunfalistas. Eu vou vencer, eu vou sapatear na cabeça do capeta e pá, né? E alguns falam um monte de besterol por aí sem contexto bíblico e você acredita e no outro dia você está frustrado de novo e está dizendo, meu Deus do céu, Deus não me escuta. Não é Deus, é que você estava comendo uma comida estragada. Não era uma comida bíblica, era uma comida estragada, era uma manipulação religiosa. Hoje existem milhares e milhares de manipuladores da fé, prometendo algo que Deus não prometeu, falando o que Deus não falou. Aí o povo não conhece a palavra, é enganado. O Zé Mané. Entendeu o lance? Palavra, querido. Deus promete bênção, Deus promete vitória, Deus promete um monte de coisa e acontece de fato. Agora, você não vai subir no pódio da vitória sem uma disputa, sem um desafio. Não existe vida fácil. Qualquer lugar que você for morar do mundo, você vai ter que trabalhar, lutar, batalhar, não existe coisa fácil. Entendeu? Mas os da fé, Deus vai nos poupar naquele dia. Mas os incrédulos, não terão essa bênção. Entendeu? Os da fé,
nós vamos viver a diferença. Nós vamos viver a diferença. Malaquias 3,18 diz: e haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se Deus está falando que vai ter diferença, vai ter, e acabou. E não adianta questionar. Essa é a verdade. Eu vou falar uma frase aqui, se você quiser anotar, tem gente que gosta de escrever, e você pode até repeti-la. Diga assim: eu vou viver a diferença em minha vida. Diga aí: eu vou viver a diferença em minha vida. Entendeu? Vou dar um exemplo só de uma pessoa. Tem tantos exemplos aqui que eu poderia falar muito. Tem de sobra aqui textos bíblicos, né? Mas eu vou falar do José. Conhece a história de José, o sonhador? Ele sonhou, contou os sonhos para a família dele. Aí começou a ter dor de cabeça. Aí ele revelou o sonho que Deus falou com ele. Quantas vezes, né, você tem sonhos maravilhosos e compartilha com as pessoas erradas e dá uma dor de cabeça, né, pessoal? Pois é. Diz a Bíblia, Gênesis 39:5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Você vê, José era um homem de Deus. Nesse momento ele já estava no Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos por uma caravana de ismaelitas e foi vendido como escravo. Ele foi parar no Egito, mas lá no Egito, no local onde que vendia escravos, uma pessoa importante ali, o chamado Potifar, comprou José e levou para a casa dele. E José foi o administrador da casa. E a Bíblia diz: a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Ou seja, Deus abençoou o egípcio por amor a José. José era o cara. José era a pessoa de Deus, que não se corrompeu, não se vendeu, não traiu a sua fé. José, ele estava tendo sucesso ali naquela casa, tudo que ele colocava as mãos prosperava, ia para frente. O patrão dele prosperava porque Deus abençoava José. José era bem sucedido e Deus estava com ele. E quando ele estava num momento maravilhoso, aprendendo a administrar uma casa de um oficial ali do Egito, a esposa de Potifar, ou a esposa do patrão, começou a ver que José era bonito. José era o cara, a estrela ali, brilhava, o camarada tinha uma luz. E ela falou: pera lá, esse camarada é bom, hein? Aí ela começou a flertar, não sei se é a palavra certa, né? Começou ali a chamar José para ter um caso com ele. Está na Bíblia isso. Mas quando ela tentou ter um caso com ele, José disse o seguinte: não vou pecar contra o meu Deus. Então ele tinha ciência que Deus estava com ele, que Deus estava guiando os seus passos. Então cuidado, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, cuidado com o assédio de Satanás. Muito cuidado. Porque se você der um passo errado e cair na onda de Satanás, você pode destruir todo o projeto da tua vida. Entendeu? Porque o pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom, mas vai ter uma consequência terrível lá na frente. Entendeu? Se coisa errada era ruim, ninguém fazia. Entendeu? Mas José, ele tinha temor de Deus. Ele fugiu, ele caiu fora. Só que aquela mulher mentiu e disse que José que estava querendo ter um caso com ela. O que aconteceu na vida do José? O homem foi parar na prisão injustamente. No caso de José era injusto, ele não era corrupto. Entendeu? Foi uma calúnia contra ele. Mas lá na prisão, o que a Bíblia diz? Deus estava com José. José era o administrador da prisão lá. Olha, ou seja, quem tem a bênção de Deus, até na luta, ele vai brilhar, ele vai destacar, porque Deus é com ele. Então José fez a diferença.
fazer a diferença em tempos de paz e prosperidade é uma coisa. Agora, fazer a diferença num momento de escassez, de luta, num momento assim de turbulência que está o mundo todo, e do Brasil então nem se fala, né? Devido a esses contextos atuais, que você sabe, você que é brasileiro. Mas a nossa fé está em Jesus, está no Todo-Poderoso. Eu creio que você entendeu o que Deus falou. Então se posicione e pare de ser cristão incrédulo. Como eu disse e vou repetir pela terceira vez, o pior incrédulo são os cristãos que são incrédulos. Entendeu? Porque talvez você está se enganando com uma religião. Você está se enganando em servir a Deus e está achando que está fazendo certo, está fazendo errado. Você está se enganando. Deus é Deus. Ele ama você. Por isso que Ele está falando isso para a gente. Porque Ele quer que a gente ande no caminho certo. Querido Deus e Pai, eu quero Te louvar por estarmos no nosso projeto de orações. Hoje completando o 39º dia. Agradecer por todas as pessoas que têm sido edificadas através da Tua palavra, através do nosso ministério pelo rádio e por todos os canais de comunicação que utilizamos e também em nossas reuniões que estamos realizando em Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo no presencial, em nossos núcleos de bênção, nossas agências de salvação presencial e também nos espaços do agir de Deus, tanto pelo rádio, pela internet, quanto também no presencial. Deus Todo-Poderoso, quero Te agradecer pelo mês de novembro, que estamos aí hoje no último dia, Te agradecer por esses 30 dias, Te agradecer pelo suprimento, pelo pão de cada dia, pelas vestes, pelo abrigo, Te agradecer, Senhor, pelos livramentos, que em tanta coisa ruim estava projetada contra o meu amado e minha amada, contra nós, mas o Senhor nos poupou e nos deu livramento, nos deu proteção, foi lá um anjo e nos defendeu. Ou o Senhor próprio calou a boca do diabo e não permitiu nada contra nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por esta manhã profética. Obrigado pela Tua palavra, que não sejamos incrédulos, mas sejamos da fé, que acredita, que crê e que cumpre a Tua palavra e pratica os princípios da Tua palavra e tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Senhor, abençoa cada família, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada um que está segurando em sua mão ou em suas mãos, quem sabe um caderno com o nome de pessoas para serem libertas, salvas, curadas, pessoas que estão segurando documentos, carteira de trabalho, carteira profissional, um protocolo, algum documento, uma escritura, um contrato de compra e venda, alguma coisa que ele precisa resolver hoje, precisa dar terminar algo, dê sabedoria, ajuda, Pai, naquilo que ele não pode. Certamente ele está fazendo o possível, mas quem sabe muitos estão numa linha ou num momento em que não sabe mais o que fazer. Mas eu creio que hoje o Senhor está falando, vamos na fé. Pela fé nós estamos vencendo, pela fé nós faremos e estamos fazendo a diferença. Renove as forças, Pai, deste homem. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, este junior, esta criança, as crianças do Brasil, as crianças do mundo, Jesus de Nazaré. Tenha piedade e misericórdia das crianças. Dê aos pais sabedoria para educá-las no caminho de Deus. Abençoa aquele que talvez não tenha um pai, mãe, mas é educado pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, ou foi adotado por uma família. Abençoa da mesma forma, meu Deus. Abençoa a nossa nação, nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Essa nação abençoada, próspera, que tem água em abundância, rios, água potável, uma terra próspera, tudo que planta dá, cresce, prospera. Deus Todo-Poderoso, nos livra do laço do passarinheiro e nos livra dos gafanhotos do inferno e nos livra do sanguessuga, meu Pai. E tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de cada família que nos ouve neste momento. Abençoa esta água que nós separamos, que o ouvinte separa sempre para o momento da oração, que após essa oração essa água seja um remédio espiritual. Abençoa aqueles que estão aflitos, frustrados, desanimados, ansiosos, preocupados. Se eles nos ouvem, eu creio que eles entenderam que eles têm que andar por fé e não por incredulidade. Eles têm que andar por fé. A Tua palavra diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória.
Deus Todo-Poderoso, manifesta o teu poder, a tua glória seja derramada, ministrada sobre cada um que está orando comigo agora, aquele que pôde até parar um pouco para orar com a gente. Libera uma unção de cura, de restauração, de milagres criativos, e nós repreendemos da autoridade do nome de Jesus essa depressão, essa ansiedade, essa tristeza, esse desânimo, essa obra do mal, bata em retirada agora, em nome de Jesus de Nazaré. E quem sabe esta família teve um ataque do inimigo, esta mulher, ou este homem, ou este jovem, ou este adolescente caiu, está desanimado, está para baixo, mas tenha misericórdia, Jesus, restaura, liberta, transforma. Até mesmo aqueles que dependem de um medicamento, que às vezes é necessário pela medicina, um encaminhamento médico, um tratamento médico, ele está precisando tomar certos medicamentos. Pai, abençoa, Pai, que esse medicamento possa realmente ajudar, mas naquilo que esse remédio não resolve, Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, Senhor. Pedimos o Teu milagre, o Teu agir na vida daqueles que precisam e acreditam na cura divina também, através da fé, da oração em nome de Jesus. Abençoa aqueles que semeiam no nosso ministério. Todos aqueles que semearam desde o dia 1º até hoje, dia 30, e que vão continuar semeando, seja em forma de um dízimo, de uma oferta profética, aqueles que estão semeando a oferta profética dos 40 dias de oração, e outros que já semeavam, continuam semeando e vão continuar semeando. Abençoa, prospera e multiplica. E eu peço, Pai, que hoje, nesse dia 30, muitos possam semear uma semente. Independente do valor, eles possam ter essa sensibilidade espiritual de plantar uma semente com alegria, semente da fé. Abençoa a vida financeira do teu povo, dos teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor, o trabalho, a loja, o comércio, a indústria, o pessoal da fazenda, do agronegócio. Enfim, todos os trabalhadores, todos que geram riqueza. Abençoa, prospera, Pai, seja ele o proprietário, seja ele autônomo, profissional liberal, empresário, empreendedor, ou seja empregado. Abençoa o trabalho das mãos deste trabalhador honesto. Abençoa, prospera e multiplica. Eu levanto aos céus neste momento este envelope, representando todos os colaboradores financeiros, que venha a partir deste momento, venha uma unção de grande prosperidade para os fiéis. Prosperidade na área em que ele precisa, inclusive também nas finanças dos teus filhos e filhas. Abençoa esta empresa, tem o seu CNPJ, como também o CPF de cada ouvinte. Que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus esteja para os da fé. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha. Gente querida, se você tem aí no seu celular a rede social Instagram, você pode seguir Agindo Deus Quem Impedirá no Insta, tá bom? Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. E hoje é dia 30 de novembro, ok? Hoje, dia 30, às 23h30. Hoje, às 23h30, 11h30 da noite. Hoje, horário de Brasília, para quem está em outra região do Brasil, que é diferente o horário do mundo aí, né? Às 23h30, hoje, farei uma live de meia hora para encerrar o mês, mas essa live vai ser pelo Instagram, exclusivamente para o Instagram. Então, se você segue a gente lá, já coloca na agenda aí. Se você não segue, segue lá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E hoje, dia 30 de novembro, às 23h30. Às 23h30, uma live de meia hora. Vamos encerrar aí o mês aí com essa live e a sua audiência. É uma live exclusiva para quem assistir ao vivo. Não é live que fica gravado, tá? Às vezes algumas a gente deixa, outras não. Essa aqui é aquela famosa que é para abençoar quem pode estar ao vivaço pelo Instagram. Hoje, 23h30, fechando o mês aí. Tá certo? Tem alguém que não segue ainda? Segue lá no Instagram do Agindo Deus, né? Segue a gente lá, em nome de Jesus. Tá bom, gente querida? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.
Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.